Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Amanda Josted, eu moro aqui nos Estados Unidos, sou casada, tenho 2 filhos. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo diferente do que eu tô acostumada a trazer aqui no meu canal. Geralmente aqui no meu canal eu mostro sempre minha família, mostro vlogs do nosso dia a dia, maternidade, vida de dona de casa. Mas eu tava sentindo muito forte que eu deveria gravar um vídeo assim, que eu poderia ajudar alguém de alguma forma. De uma forma diferente, como geralmente eu faço aqui no meu canal. Como vocês já podem ter percebido, né, pelo título do vídeo, hoje eu vou estar falando pra você como você pode saber se essa igreja é verdadeira, se tudo que os missionários ensinaram pra você é verdade. Como você pode realmente saber se isso é verdade? Antes de começar a explicar aqui, a compartilhar minhas experiências com vocês, eu queria indicar 3 canais que eles falam, são canais voltados mais para esse assunto do Evangelho de Jesus Cristo. Então são muito bons, são canais que eu amo assistir, porque fortalece o meu testemunho, me ajuda a entender melhor as escrituras, então são muito bons. O primeiro canal é da Jamile Maria. Então ela é uma mãe, esposa, que ela sempre tá falando do Evangelho na forma prática e tá mostrando como que ela coloca em prática o Evangelho na vida dela. E o canal dela é todo voltado pro Evangelho. São todos tópicos do Evangelho, da igreja, então é muito bom, assim, pra quem tá conhecendo a igreja agora, pra quem acabou de se batizar, eu, assim, recomendo de olhos fechados esse canal para você poder assistir. O segundo canal que eu quero compartilhar é o Videira Verdadeira, que é um canal que eu também assisto muito sobre explicação, sabe, das escrituras. Ele tá sempre ali compartilhando ensinamentos e eu gosto muito. Você pode estudar junto com ele, você tá estudando ali as escrituras, lendo, e ele tá, né, dando algumas ideias legais das escrituras, coisas que você tinha lido, entendido, mas não tinha visto por aquele ponto de vista ainda, não tinha entendido aquilo, então eu gosto muito. O terceiro canal é o meu favorito de todos, eu acho, que é o Central do Livro de Mormon. E nesse canal também são 2 professores, esses são 2 professores do Instituto. Eles têm muito conhecimento muito bom mesmo das escrituras, sempre estão explicando o significado de palavras, sempre estão explicando o contexto histórico e sempre estão ajudando a como você colocar as escrituras em práticas na sua vida, como você aplicar as escrituras na sua própria vida. Então, assim, eu amo esse canal. E, gente, eu tô recomendando aqui esses canais, mas não é nada assim de colaboração, nada não. Eu tô recomendando aqui esses canais para poder ajudar você que tá conhecendo a igreja, ou você que acabou de se batizar, ou até mesmo você que já é membro da igreja tem algum tempo e quer sempre algo para poder estar fortalecendo a sua fé. Então assista esses canais que eu sei que vai te ajudar muito. Mais uma coisa que eu quero falar antes da gente começar a falar aqui sobre como você saber se essas coisas são verdadeiras, é que eu já tenho um vídeo aqui parecido no canal, então se você se interessa por esse assunto, corre pra assistir, depois que você assistir esse. Eu tô contando lá a história da minha conversão, como que eu conheci a igreja, por que eu fui batizada, como que foi minha experiência conhecendo os missionários, o que passou pela minha cabeça, como era a minha vida antes da igreja. Então, assim, é muito bom esse vídeo pra você poder conhecer mais e quem sabe, né, até se familiarizar, talvez você esteja passando por alguma coisa parecida. Então, naquele vídeo eu recebi muitas críticas e várias pessoas falando algumas coisas, controvérsias, ou pessoas que não entenderam muito bem algo que eu falei. E nesse vídeo eu espero poder explicar algumas dessas coisas, ou deixar um pouco mais claro algumas das coisas que eu não deixei tão claro naquele outro vídeo. Então, finalmente, vamos lá para o assunto do nosso vídeo principal, que é como você pode saber que essas coisas são verdadeiras, como você pode saber que essa igreja que fica falando que é a igreja de Jesus Cristo mesmo, como você pode saber que isso é verdade, que as pessoas estão falando? Como você pode saber se esse livro de Mormon realmente é a palavra de Deus? A primeira coisa que você precisa para você receber essa resposta é o desejo. Você precisa ter o desejo, você precisa ter vontade de saber, ter aquela sede, sabe? Você tem aquela sede da palavra de Deus, como dizem as escrituras. Você tem sede de querer saber mais, de saber mais a vontade dele, de seguir o que ele fala pra você, não só de saber, mas de seguir. Então aquele desejo, aquela real intenção, quando você quer saber, você quer uma resposta de Deus e você está disposto a seguir. E Deus conhece nossos corações, então Ele sabe se a gente tem o desejo, a real intenção mesmo ou não. Ele nos conhece de verdade. Então, se você vamos supor que você conhece a igreja, já ouviu falar muitas coisas da igreja, ou fica lendo
em vários sites que ficam falando mal da igreja. E você fica lendo essas coisas e você não vai descobrir nada da verdade verdadeira. Então, para você saber, você precisa ter aquele desejo assim sincero: Senhor, eu quero saber se essas coisas são verdadeiras mesmo, porque eu quero seguir, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero fazer aquilo que é mais certo, mais justo, eu quero estar mais próxima de Ti. Essa era a oração que eu tinha no meu coração, essa era a oração que eu fazia pedindo para o Senhor: Senhor, por favor, me ajuda, me guia, eu só quero fazer o que é certo, me ajuda. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa que o Senhor me falasse para fazer. Então, assim, você tem que ter esse desejo, é o primeiro passo de tudo, gente. Desejo. E depois que você tem esse desejo, né, que você tá com aquela vontade, eu quero saber, eu quero descobrir, eu vou seguir o que o Senhor falar para mim fazer. O que você tem que fazer, você vai começar a seguir realmente as coisas, você vai começar a ler o livro de Mórmon, ir à igreja, fazer o que os missionários estão falando, para você poder saber por você mesma. No meu outro vídeo, eu falo, né, como o livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. E eu recebi uma crítica de uma mulher falando: nossa, como você está falando? Na Bíblia fala que não pode ter outro evangelho, você está falando que é outro evangelho. Quando eu falo outro evangelho ou outro testamento, eu quero dizer que é um a mais. É mais um testamento, é mais um. Não tô falando que é um evangelho diferente, porque esse evangelho, o evangelho que a gente lê aqui no livro de Mórmon é o mesmo evangelho da Bíblia, que é o da fé, do arrependimento, do batismo, do dom do Espírito Santo, de se perseverar até o fim, de seguir a Jesus Cristo, de carregar a nossa cruz. É esse evangelho que nós estamos falando. É Jesus Cristo sendo o ponto. Ele é o ponto central de tudo. Tudo que nós fazemos na igreja, tudo que nós aprendemos, tudo é para nos levar para Jesus Cristo. Então, é isso que o livro de Mórmon ele faz. É esse o propósito do livro de Mórmon, é nos levar para mais próximo de Jesus Cristo. É esclarecer para nós coisas que são difíceis às vezes de entender com a Bíblia, ou que não estão tão claras lá. Então, é para nos aproximar de Deus e de Jesus Cristo. Esse é o propósito dele. Esse é o propósito do livro de Mórmon. Então, assim, você vai ler com aquele real desejo: eu quero saber, ler a palavra de Deus. E isso você tá tomando um passo, sabe? Porque também não adianta você orar, você pedir muito pra Deus: eu quero saber a verdade, e você não fazer nada. Você só fica lá sentada: bom, tô esperando Deus me dar uma resposta. Eu tô aqui sentado no sofá, orei pra Deus perguntando se essa igreja é verdadeira mesmo, agora vou esperar. Você tem que estar em conexão com o Espírito. E realmente Deus, lembra assim: eu sou um filho ou uma filha de Deus, Ele me conhece, Ele conhece meu coração e os meus sentimentos. Você esteja em conexão com Ele, ali, na sua oração. Qualquer pessoa pode orar, gente, não importa a sua classe social, não importa a sua raça, não importa onde você esteja no mundo, não importa nada. Você pode orar e falar com Deus e saber a vontade de Deus para sua vida. Você pode saber a vontade de Deus para sua vida. Então você vai lá, você vai orar e você vai trabalhar. Você não vai deixar qualquer coisa, vai entrar empecilhos na sua vida, vai entrar pessoas falando mal. Sim, vai acontecer. Vai estar chovendo no dia de você ir para a igreja. Sim, pode acontecer de você ir na igreja, sei lá, vai que alguém não é muito gentil com você. Tem pessoas que são mal-humoradas em todo lugar. Enfim, coisas acontecem, mas o que a gente tem que lembrar? Que o nosso foco é Jesus Cristo. Se você vai lá e você quer saber a vontade de Jesus Cristo, você quer saber a vontade de Deus para sua vida, Ele vai mostrar para você. Então, leia o livro de Mórmon, vá à igreja, faça todas as outras coisas. Que é só assim, fazendo essas coisas, que nós vamos poder ver os frutos. E antes de entrar nesse assunto dos frutos, eu vou ler aqui para vocês uma passagem do livro de Mórmon, que está no livro de Alma, capítulo 32, versículo 28. Essa foi uma das escrituras que eu li quando eu estava conhecendo a igreja, os missionários passaram para eu ler, eu estava assim, muito em dúvida. Não foi fácil para mim, eu estava assim, sabe quando você tem aquela nuvem de confusão na sua cabeça, muitas pessoas falando várias coisas diferentes, ou pessoas pregando outras religiões, tantas coisas assim na minha cabeça. Eu era uma adolescente de 16 anos, eu tava me sentindo confusa e na escuridão, e eu queria uma luz, eu só queria saber a verdade. Eu tava lendo coisas em sites estranhos sobre a igreja, falando mal da igreja.
Enfim, eu não tava tava sendo difícil, eu precisava de uma ajuda divina para poder me tirar daquela escuridão. E eu li essa escritura aqui, que até hoje essa escritura fala comigo, e ela é muito maravilhosa, e diz assim: compararemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que se for uma semente verdadeira, ou seja, uma semente, uma boa semente, se não lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito, e quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente. Ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Então, gente, essa escritura é muito linda, né? Ele tá falando aqui que a palavra, vamos dizer que a palavra é o livro de Mórmon. A palavra, ela é como uma semente. Você lê, vamos supor, você tá lendo o livro de Mórmon, você tá ouvindo o que tá sendo ensinado ali na igreja ou pelos missionários. Isso tá entrando no seu coração. Você deixa essa palavra, vamos imaginar que ela é uma semente, essa palavra entrando no seu coração. Se ela começar a crescer no seu peito, né, como aqui fala, ele fala aqui também, se você não lançar ela fora por vossa incredulidade, vamos supor que você tá lendo ou o missionário esteja ensinando, e você tá assim, ó, isso não pra mim, isso não, olha, isso não é pra mim, essa igreja, você tá lançando fora a palavra, sabe? A palavra tá ali, tentando ser colocada no seu coração. Às vezes tem pessoas até que são batizadas na igreja, mas elas ainda nem têm a palavra plantada no coração delas, ela não tá deixando aquela palavra crescer no coração dela. Tem incredulidade, ela tá com incredulidade. Então, se é assim, vai ser difícil para você poder ver os frutos. Então, aqui ele fala, se você deixou a palavra entrar no seu coração, você não lançou ela fora, você tá deixando ela ali no seu coração, tá ponderando sobre ela, você tá dando lugar ao Espírito do Senhor, ela vai começar a inchar em vosso peito. E quando você começar a ter essa sensação, né, que ela tá crescendo em você, você tá aprendendo mais e mais, e tá ganhando mais conhecimento, fala que a palavra é boa. A palavra é boa. Se a palavra tá começando a crescer em você. Gente, isso mais ou menos aconteceu comigo, porque quando eu tava conhecendo a igreja, foi incrível. Depois que eu conheci a igreja, os missionários, parece que eu não conseguia mais imaginar a minha vida sem ela, sabe? E eu ia e eu sentia, uau, que paz é essa que eu tô sentindo aqui dentro dessa igreja? Que felicidade é essa? Então, aqui tá falando, e aí ela começa a dilatar minha alma, sim, iluminar-me o entendimento, sim, começa a ser-me deliciosa. E aí você começa a entender melhor as escrituras, você começa a entender melhor sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre quem você é. E isso, gente, é o fruto da palavra, né? Tá dando frutos, tá crescendo ali aquela árvore em você. Você tá aumentando o seu conhecimento sobre Deus. E isso aconteceu comigo. O meu conhecimento sobre Jesus Cristo aumentou, assim, muito, 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 muito. Eu me senti muito mais próxima de Deus. Quando eu conheci a Igreja de Jesus Cristo, eu já era, assim, religiosa. Já tinha mais ou menos um ano que eu tava indo pra igreja. Tava naquele ritmo de ler a Bíblia, de orar e tudo, eu tava me sentindo bem, mas depois que eu comecei a ler com o livro de Mórmon também, comecei a ir pra igreja, bum, sabe, iluminou mais ainda meu entendimento. Ele não retirou o conhecimento que eu tinha sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, não, ele acrescentou no que eu já tinha. Então, quando você começa a sentir isso, você pode saber que a palavra é boa, que a palavra é verdadeira. Então, é assim que você pode saber, gente, é assim que você pode descobrir. Quando eu falei no meu outro vídeo sobre a igreja, sobre quando eu conheci a igreja, muitas pessoas me criticaram falando, você não pode acreditar nos seus sentimentos. Ah, só porque você orou e perguntou se a igreja é boa, não significa que isso tá certo. Às vezes tem sentimento bom, né? Às vezes você pode estar se perguntando isso também. Ah, mas às vezes eu tenho um sentimento bom e nem sempre é uma coisa boa de verdade. Mas aqui ele tá falando aqui nessa escritura, e eu sei isso próprio,
que é através dos frutos. E isso é falado na Bíblia também, que através dos frutos nós vamos saber se aquela árvore é boa ou se aquela árvore é ruim. É através dos frutos que ela traz. Então, eu olho para os frutos desse evangelho na minha vida. E só tem frutos bons, gente. Só trouxe frutos maravilhosos. Quando eu conheci a igreja, minha casa era um lar quebrado. Minha mãe vivia com um homem ruim, um homem péssimo, um relacionamento abusivo. Já tinha anos, parecia que ela nunca ia conseguir sair desse relacionamento. A gente queria paz, tudo que a gente queria era paz. A gente não tinha paz no nosso lar, sabe? Não existia isso. E aí, eu conheci a igreja, depois que nós conhecemos a igreja, eu comecei a ir, a gente começou a ler as escrituras, eu fui batizada. Eu comecei a sentir muito mais paz, eu comecei a me sentir muito, muito mais perto de Deus. Eu comecei a me sentir mais forte, que eu era mais forte espiritualmente, que eu não estava sozinha, Deus estava comigo. A minha mãe teve força suficiente para sair desse relacionamento abusivo, minha mãe foi batizada na igreja, minha família é firme no evangelho, e isso é a maior alegria para mim, a maior felicidade para minha vida. Eu servi uma missão de tempo integral. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho minha família, um lar, e a gente tem paz. E isso são os frutos. E eu vejo esses frutos todos os dias que eu dobro meu joelho para orar, que eu sento para ler as minhas escrituras, para estudar, que eu me sinto mais perto de Deus, que eu escuto Ele falando comigo, que eu escuto a voz dos profetas. Esses são os frutos, eu me sinto mais fortalecida. Não importa o que esteja acontecendo lá no mundo, gente, com coronavírus, com doença, com dificuldades financeiras, eu sinto paz, não é por causa do que está acontecendo ao meu redor, mas é pelo conhecimento que eu tenho do amor de Deus por mim, do plano de salvação, do plano que Ele tem para mim. Então, essa palavra é boa, porque eu tô vendo os frutos dela na minha vida. E você que tá aí do outro lado, você também pode ver os frutos na sua vida. Se você plantar essa palavra no seu coração, deixa ela crescer, faz o teste, sabe? Se entrega de verdade. E assim você vai poder saber se isso é verdade. Assim você vai ter uma resposta de Deus com certeza. Eu não tenho dúvidas, gente, que se você ler o livro de Mórmon, se você for à igreja, se você orar a Deus com uma real intenção, aquele desejo sincero de saber e de seguir o que Deus falar pra você, você vai saber se isso é verdade, você vai saber. Deus vai falar pra você. Você vai ter o seu entendimento iluminado, você vai entender muito mais as coisas. Eu sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. E quando eu falo que eu sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, eu não tô desmerecendo a Bíblia. Eu sei que a Bíblia também é a palavra de Deus. Mas eu tô prestando o meu testemunho aqui do livro de Mórmon, porque é o livro mais criticado, que as pessoas mais falam mal e não conhecem, por não conhecerem de verdade. Então, eu presto meu testemunho que eu sei que esse livro contém a palavra de Deus. E eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra hoje. Eu sei que nós temos a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu quando Ele esteve aqui, com um profeta, com apóstolos. Eu sei disso. E eu sei, gente, eu sei disso porque eu vivo isso. Eu vivo essas coisas e eu vejo os frutos na minha vida. Então eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma. Se você tá aí conhecendo a igreja, se você tá na dúvida ou se você tá fraco na sua fé, eu espero que você possa fortalecer a sua fé do evangelho, voltar a ter essa fé de novo, esse desejo, orar pedindo a Deus. Porque não significa que por Deus falou com você uma vez, que você vai sempre saber essas coisas. Não, tem muitas pessoas que servem missão, que recebem grandes testemunhos assim do evangelho, que tem aquela paz, que vive, até que se casaram no templo, mas que elas se afastam da igreja. Mas por que essas pessoas se afastam? Porque elas não dão mais lugar à palavra. Aquela semente, como fala aqui nas escrituras, que é a palavra, elas lançam fora por causa da incredulidade delas. Então, se você não tá lendo as escrituras todos os dias, se você não tá fazendo as suas orações, você só faz assim de vez em quando, você só lê de vez em quando, você dá muito mais lugar para as coisas do mundo, para as outras coisas, para as coisas que as pessoas falam, para as coisas que você lê na internet. Quando você faz isso, você está lançando fora a palavra de Deus, você não está mais dando lugar para ela.
Então, assim, você vai perder aquele seu testemunho, aquele testemunho que você tinha tão forte da igreja, você vai ser perdido. Então, é muito importante que depois que você recebe esse testemunho, depois que você orou muitas vezes, que você foi à igreja muitas vezes, esse é um processo, tá bom, gente? Isso não acontece assim em uma semana, pode acontecer em uma semana, pode acontecer em um mês, pode acontecer em um dia. Tem pessoas que são mais rápidas, mas para algumas pessoas, como foi no meu caso, é um processo para você ter o testemunho do evangelho. Até depois que eu me batizei, foi quando eu senti assim que o meu testemunho estava maior, depois que eu recebi o dom do Espírito Santo, que estava bem forte, e eu sentia que nada poderia me abalar, nada poderia me abalar, nada poderia abalar minha fé. Então, hoje em dia, depois de ter recebido o testemunho, o que eu faço? Eu alimento o meu testemunho, eu alimento a palavra, você tem que estar ali cuidando daquela semente, você tem que estar regando, você tem que estar adubando aquela semente no seu coração, para ela estar crescendo e ficar forte. Então, é uma coisa diária que você tem que fazer, oração, leitura das escrituras, obediência aos mandamentos, retidão. É isso que vai trazer isso para ficar mais forte, e assim você vai ver mais frutos na sua vida, mais frutos desse evangelho, e cada dia você vai ter um testemunho maior de que essas coisas são verdadeiras. Então, gente, eu sei do fundo do meu coração que isso é verdade, e eu espero que você também possa saber. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser desabafar ou quiser falar algo, deixa aqui nos comentários, ou então vai lá no meu Instagram, me manda mensagem pelo Instagram, que eu vou responder você com muito prazer, tá bom? É isso, gente, eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu possa ter ajudado alguém, nem que seja uma pessoa com esse vídeo, eu já vou ficar muito feliz. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!